O eletromagnetismo estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Um fenômeno conhecido do eletromagnetismo é a imatação de um ímã. Desde a antiguidade se conhece um mineral capaz de atrair pequenos pedaços de ferro. Tal mineral é um tipo de ímã natural e é chamado magnetita. Hoje, sua utilização é dada por ímãs artificiais feitos a partir da imatação de algumas substâncias. Magnetismo e eletricidade são aspectos de mesmo fenômeno, o que gera então o eletromagnetismo. Magnetismo terrestre. O planeta Terra possui um campo magnético ao seu redor que o protege da intensa carga de radiação eletromagnética emanada pelo Sol. Mas o que muita gente pensa, o polo sul magnético da Terra se localiza no polo norte geográfico, enquanto que o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico, região da Antártida. Os cientistas acreditam que o campo magnético da Terra foi construído graças às constantes correntes elétricas que circulam no seu interior. Fenômenos magnéticos são constituídos por polos magnéticos cujas extremidades do ímã são capazes de atrair limalhas de ferro quando colocadas em contato. Esses polos magnéticos também possibilitam a orientação geográfica, além de possuírem forças atrativas e repulsivas conforme suas posições no espaço. Conclui-se, então, que polos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Inicialmente, a eletricidade e o magnetismo foram estudados de formas separadas, pois pensavam que esses dois ramos da física não tinham relação. Porém, após os experimentos de Christian Ørsted, foi possível verificar que a eletricidade e o magnetismo tinham sim uma relação. Em seus experimentos, Ørsted pôde comprovar que um fio percorrido por uma corrente elétrica gerava à sua volta um campo magnético. Ørsted colocou uma bússola próxima ao condutor percorrido por uma corrente elétrica e verificou que ela se orientava em um sentido diferente do sentido que assumia quando cessava a corrente elétrica no fio. Após diversos estudos, verificou-se que a corrente elétrica produz um campo magnético proporcional à intensidade da corrente. Podemos determinar o sentido do campo magnético em torno do fio condutor através de uma simples regra conhecida como a regra da mão direita. Nessa regra, usamos o polegar para indicar o sentido da corrente elétrica e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Capítulo 12. Força magnética. A força magnética é um tipo de força entre objetos que atuam mesmo que estes não estejam em contato, tal como a força gravitacional e a força elétrica. Magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Verifica-se experimentalmente que uma carga pontual Q, lançada com velocidade v em uma região de espaço onde há um campo magnético uniforme, fica sujeita a uma força de origem magnética, em que alfa é o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético, direção perpendicular simultaneamente aos vetores v e b. O movimento de uma carga elétrica em campo magnético uniforme pode existir de três casos. O primeiro, movimento retilíneo uniforme, o segundo, movimento circular uniforme e o terceiro caso, helicoidal uniforme. Capítulo 13. Força eletromotriz induzida e energia mecânica. Força eletromotriz, a propriedade que qualquer dispositivo, especialmente geradores, tem de produzir corrente elétrica em um circuito. Barra condutora em campo magnético uniforme. Vamos considerar uma barra de metal que se move com velocidade v da esquerda para a direita em um campo magnético B. Como a maioria dos metais se caracteriza por possuir elétrons livres, essas cargas estariam se movimentando com a mesma velocidade da barra no campo magnético e, portanto, sujeita à força magnética cuja direção e sentido são definidos pela regra da mão direita. Os elétrons são deslocados para a extremidade D da barra, o que provoca um excesso de cargas positivas na extremidade C, polarizando-a. Temos, então, uma diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, uma força eletromotriz induzida em função da energia mecânica do movimento da barra. De Faraday fala sobre a indução magnética,
Quando eu tenho uma espira, se eu aproximo o ímã, esse fluxo aumenta. Se eu afasto esse ímã, diminui o fluxo. Se eu aproximo o ímã de uma forma muito rápida, faz com que esse fluxo aumenta, gerando uma corrente elétrica, que é dada pela fórmula E é igual a ΔΦ sobre ΔT. Esse ΔΦ seria a variação do fluxo sobre a variação do tempo, para encontrar a força eletromotriz induzida. Lei de Lenz. A lei de Lenz diz que o campo magnético gerado por uma corrente elétrica induzida, tal que ele sempre se opõe à variação do fluxo magnético que atravessa a espira. Se o ímã estivesse se aproximando, o número de linhas do campo do ímã que atravessaria a espira estaria aumentando e, portanto, também aumentaria o fluxo magnético através dela. Se caso o campo gerado pela corrente induzida deve ser tal que consiga reduzir ou aumentar o fluxo, provocando então repulsão ou atração. O sentido da corrente, de acordo com a lei de Lenz, é induzida em um circuito tal que ele deve gerar um campo magnético, que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. Ondas eletromagnéticas e seu espectro. Na primeira metade do século XIX, Oersted percebeu que as variações do campo elétrico produzem campo magnético, e Faraday descobriu que as variações do campo magnético produzem campo elétrico. Na segunda metade desse mesmo século, o físico escocês Maxwell provou que o magnetismo e a eletricidade são diferentes aspectos da mesma teoria física. Maxwell ainda mostrou que esses campos se propagam como ondas determinadas, ondas eletromagnéticas, e a luz é uma onda desse tipo. Maxwell elaborou a sua teoria, chamada de equações de Maxwell, que mostrava a dependência entre o campo elétrico e o campo magnético, evidenciando que a variação em um provocam necessariamente o aparecimento do outro. Assim, campos eletromagnéticos propagam-se como ondas. Isso quer dizer que, em muitos fenômenos eletromagnéticos, os campos elétricos e magnéticos se propagam no espaço, assumindo valores máximos e mínimos periodicamente.